Amigos, né? Encarnados, né? Vou dizer encarnados tem. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, prazerosamente, presentes em nosso lar espírita, viemos aqui ao nosso encontro com Jesus. Recebemos das mãos do nosso Mestre os meios pelos quais nós daremos sequência em nossa vida, sem sofrermos os atropelos pelos quais temos passado. Doravante, brilhará sobre nós a luz do Mestre, iluminando o nosso caminho, fortalecendo as nossas pegadas, para que nós sigamos a nossa jornada sem extremamente sobressaltos. Ao término da palestra, seremos agraciados com o passe ministrado pelos nossos queridos amigos espirituais, que em todos os sábados e as quartas-feiras prontifica-se e vir até nós. Que o mentor da casa inspire ao nosso palestrante para que as suas palavras toquem-nos profundamente e seja uma bússola que irá guiar os nossos passos. Assim, em nome de todos os participantes desse nosso encontro, nós abrimos o mesmo. Que assim seja. Boa noite. Então vamos falar um pouquinho sobre caridade. Eu estava vindo para cá e eu me lembrei de um vídeo da Sueli Calda Schubert, que ela fala que o Espiritismo surgiu para combater o egoísmo, o materialismo e o hedonismo. O hedonismo é uma doutrina, né, uma filosofia da antiguidade, aonde eles pregavam, colocavam que o objetivo do ser humano era viver o prazer na sua máxima expressão. O objetivo era que a vida fosse vivida na base do prazer. E o Espiritismo ele vem, né, no contrafluxo disso daí. Por quê? Egoísmo, materialismo e prazer. Claro que a gente precisa ter prazer na vida, né, mas não como objetivo final da nossa vida. Não toda hora e todo momento. Mas faz parte, né, da nossa essência termos prazer, ser uma vida prazerosa. Mas quando a gente fala fora da caridade não há salvação, mas por que fora da caridade não há salvação? Por que Espírita fala tanto isso? Quando eu procuro ser menos egoísta, quando eu procuro ser menos materialista e quando eu procuro viver dessa forma menos prazerosa, vamos dizer assim, menos hedonista, eu só consigo isso se eu desenvolver dentro de mim o quê? A caridade. Por que é a caridade? A caridade é quando eu me desprendo das coisas, né, do dia a dia para auxiliar as pessoas, seja de uma forma material, seja de uma forma espiritual, seja num aconchego, seja no ouvir uma palavra. E a gente não nasce caridoso. A gente se esforça profundamente, a gente trabalha profundamente para isso. Porque o egoísmo, o materialismo e a busca do prazer está muito presente na nossa vida. Então, quando a gente fala que fora da caridade não há salvação, é justamente isso. Se eu não entender que eu preciso dominar esses três campos externos para que eu tenha uma vida espiritual, uma vida
pessoal e melhor, dificilmente eu vou ter condições de evoluir, de crescer. E o Espiritismo, como ele foi elaborado, e isso que a gente está até conversando agora há pouco, de uma maneira muito metódica, metodológica. Kardec e os Espíritos colocaram um roteiro de vida. Eu vejo o Espiritismo como um roteiro de vida, de comportamento, de ação. Fora da caridade da salvação, a reencarnação, são princípios de vida. Saber que a gente nasceu simples e ignorante, portanto, todos nós tivemos a mesma origem, tivemos e teremos as mesmas dificuldades e as mesmas facilidades. Entendemos que a gente não trabalha para esse momento aqui agora, a gente não tem uma vida para agora, a gente trabalha com a vida espiritual. Eu venho para cá não para achar que aqui eu vou ter o elixir da longa vida, a imortalidade, e vou viver do egoísmo, do materialismo e dos prazeres terrenos. Não é isso. Ele abre os nossos olhos para que, olha, está vendo a existência do universo? Está vendo como ele é grande? Então, portanto, ele não é essa coisa pequena e ínfima que a gente acaba colocando no dia a dia e se agarra profundamente a isso. Então a gente não quer ajudar as pessoas, a gente não quer fazer o bem para as pessoas, a gente só pensa na gente. É ganhar dinheiro, é fazer sucesso, é ser o melhor, é ser o mais bacana. O que é isso? Egoísmo. O que nos traz felicidade? Carros, casas, viagens, jantares suntuosos. O que é isso? Materialismo. E aí a gente vai para as academias, quer mudar o corpo, vai para as clínicas, quer mudar isso, quer mudar tudo, né? A gente procura, se não dá prazer, a gente abandona, se não mata o desejo, a gente larga. É o hedonismo. E como é que a gente vai transformar isso? Através da caridade. Só que eu preciso entender que até hoje, há menos de 200 anos, antes do Espiritismo chegar aqui na Terra, ser codificado, essas ilusões faziam parte da nossa vida, parte da nossa essência, e ainda fazem, e a gente é extremamente ludibriado, enganado por isso. Por quê? Porque as pessoas falam, olha, para que se preocupar com a vida futura? Vamos nos preocupar aqui agora, vamos viver agora, esse momento, esse instante. Se o cara está passando isso é porque ele merece. Por que eu vou dar aquilo que eu tanto trabalhei, tanto, sabe, me custou tanto o suor do meu trabalho para ajudar alguém que não faz nada? Se você não me faz bem, se você não é agradável a mim, eu te descarto. O Espiritismo vem trabalhar de outra forma. O Espiritismo não é só mera palavra. Por isso que é importante a gente entender que para desenvolver a caridade, eu tenho que desenvolver o que também? A compreensão do qual é o meu papel na vida. Qual é o meu papel nessa existência aqui? E como é que eu vou desenvolver essa compreensão? É ouvindo só o outro? É observando o outro? E é nisso de observar o outro, de ouvir o que o outro fala, que nós continuamos repetindo os mesmos erros. Então é através do estudo sistemático da doutrina espírita, dos seus 5 livros. Por que dos seus 5 livros? Porque o restante, os romances, bacana, é legal, né? Traz uma nova colocação, a gente vê como é que é a espiritualidade, a gente viu o André Luiz, mas se eu não tiver a base, é igual você construir uma casa sem alicerce. O que acontece numa casa que não tem alicerce? Ela afunda. Na primeira tempestade, na primeira ventania, na primeira argumentação, ela se rompe. Por quê? Eu não tenho base. E para ter caridade, eu tenho que ter base. Por que eu sou caridoso? Por que fora da caridade na salvação? Então eu vou acordar de manhã, vou dar um dinheirinho para o cara da rua, né? Vou abrir a porta para alguém e tal, e estou sendo caridoso. Não, você não está sendo caridoso. Por que você não está sendo caridoso? Porque você não está provocando uma coisa que a gente fala sempre, que é a reforma íntima. E o que é a reforma íntima? É quando eu olho para mim e vejo os meus defeitos, as minhas falhas. Minha casa não tem alicerce, eu não fiz, né, os baldrames, eu não fiz nada
dentro de mim para sustentar as dificuldades do dia a dia, os problemas do dia a dia. E se eu não faço essa reforma, como é que eu vou ser uma pessoa completa? Como é que eu vou exercer essa caridade? Vai ser aquela famosa caridade de fachada. Eu faço para todo mundo ver, mas quando ninguém está vendo, o que eu faço da minha vida? A caridade não é só na hora que alguém está vendo, mas é a hora que ninguém está vendo. Caridade não é publicidade, caridade não é status. É um comportamento de transformação, de visão de vida, de contato com o outro. É quando uma pessoa chega perto de mim e não tem ninguém vendo, eu dou atenção, eu dou respeito, acolhimento àquela pessoa. E não agir como muitas pessoas fazem, que quando você está sozinho, alguém chega para conversar com você, ou te pede ajuda, agora eu não tenho tempo, depois eu falo, depois eu converso. Apareceu uma plateia, é o bonzinho, é o caridoso, é o bondoso, e não é isso. Caridade é prática, é vivência, é transformação. Eu me obrigo a ser caridoso. Eu não gosto, eu não quero, mas eu faço. Até que um dia aquilo se torne o quê? Parte de mim. E é por isso que é difícil ser caridoso. É por isso que é difícil praticar algumas coisas, porque elas exigem um reconhecimento, não dos outros, mas o meu. Entre eu e Deus. Entre eu e a espiritualidade. Eu não posso fazer coisas que são bonitas, né? É igual um quadro. O quadro é bonito? É bonito. Né? Dá uma nova aparência para a parede? Dá. Mas se a parede não for pintada, não for renovada, aquele quadro vai estar ali fazendo o quê? E o que é salvação? Né? É uma ação que vai me salvar do quê? Do materialismo, do egoísmo, do hedonismo, da hipocrisia, da maledicência, da intolerância, do amargor, da mágoa, do rancor. Olha quantas coisas eu preciso me salvar. E como é que eu me salvo? Na hora que eu sou caridoso. Qual que é um ato de caridade muitas vezes? É quando a pessoa chega para você e ela fala tudo aquilo que você não gosta, que você não quer ouvir, que não te interessa. Mas você para e pensa, gente, essa pessoa está precisando de mim nesse momento. Então eu deixo tudo aquilo que ela está falando que me incomoda, que não me interessa tudo isso, e olho o quê? O ser humano, o meu irmão que está ali na frente, necessitando do quê? De ajuda, de amparo, de acolhimento. Eu esqueço o que ele pensa, o que ele fala, o que ele diz. Está acontecendo isso hoje? Não. Hoje, se a pessoa não concorda com você, não tem o mesmo pensamento que você, não tem a mesma ação que você cancela, você execra, você fala mal, você destrói aquela pessoa e esquece que é um ser humano. Eu posso dizer que essa pessoa é caridosa? Eu posso dizer que eu sou caridoso se eu faço isso? Não. Mas eu não tenho a pretensão de falar para vocês que eu sou uma pessoa caridosa. Eu procuro diminuir o meu egoísmo, eu procuro diminuir o meu materialismo e o meu hedonismo. Eu procuro, eu me esforço, eu tento. Mas em vários momentos eu vou ter isso. Aí a pessoa fala, mas você é espírita? Que comportamento é esse? É um comportamento humano, faz parte ainda de mim. Mas eu estou me esforçando profundamente para que isso diminua. Vai acabar nessa encarnação? Não. Por quê? Porque é um trabalho de períodos e mais períodos de compreensão, de entendimento, de refazimento, até que um dia eu possa chegar aqui e ter um comportamento digno de falar, hoje eu sou um ser caridoso. Então caridade não é só fazer caridade, mas é um processo de transformação de comportamento, de atitude, de pensamento, né? É uma avaliação constante, né? Aquilo que Santo Agostinho fazia toda noite antes de dormir. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim? Eu não faço isso. Não estou falando que eu faço, não. Eu deveria fazer, mas ainda não cheguei a esse ponto. Assumir que você ainda está longe disso significa que você está caminhando para isso.
Agora, se eu chegasse para vocês falando tudo isso aí e falar, eu faço sem fazer, não, toda noite, antes de dormir, eu faço igual Santo Agostinho. Faço a relação das pessoas com que eu conversei, do que foi isso, do que foi aquilo. No outro dia eu peço desculpa para aquele que eu errei, né? Mudo meu comportamento. Eu não faço isso. Não cheguei ainda a esse ponto. Mas quando eu piso na bola, eu percebi que eu piso na bola, eu fico extremamente incomodado comigo. Isso já é um processo de transformação. É quando você faz alguma coisa errada, equivocada, deixa pra lá. Não, deixa pra lá não. Eu errei, eu preciso reparar. E eu procuro, muitas vezes, enfrentando o meu orgulho, muitas vezes enfrentando uma forma de agir, de educação que eu tive, para me transformar em outra pessoa. A gente precisa entender no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que Evangelho segundo o Espiritismo? Porque Kardec, naquele momento, ele pegou essas passagens bíblicas, religiosas, e os espíritos deram a visão espiritual daquilo, uma outra visão. Completamente diferente, né, de outros setores. É como é que você vai agir, como é que você vai se comportar, como é que vai ser feito esse processo. E em toda a codificação sempre é colocado o trabalho, né, o trabalho de transformação, o trabalho de modificação, de você estudar, de você compreender e entender que muitas vezes você vai estar errado. Os espíritos, quando você desencarna, o espírito sabe tudo? Não sabe tudo. O espírito é o mesmo que estava aqui, é lá. Por isso que tem tantas colônias espirituais na parte da Terra. Por quê? Tem gente que desencarna que não sabe que morreu. Tem gente que desencarna e ainda continua não acreditando em várias coisas. Não acredita em Deus, não acredita em espiritualidade, mas está lá. Porque isso demora, né? Até a gente se desprender dessa crosta aqui, desse planeta que a gente está vivendo, demora, né? É um processo demorado. Mas existe uma caridade, um processo de caridade, também da espiritualidade, que ele entende a nossa dificuldade, entende a nossa ignorância, né? Entende as dificuldades que a gente tem de entender muita coisa, e mesmo assim ele vem e nos ajuda. O que aconteceu nesses últimos anos? Né? A gente está até conversando um pouquinho. Por que as casas estão vazias? Por que tanta gente sumiu? Porque a gente não renovou os nossos quadros. A gente não foi caridoso com os nossos jovens. A gente não foi caridoso com as nossas crianças. Como assim não foi caridoso? Não, a gente não ouvia, não dava espaço. Sabe aquela coisa? Eu sei tudo. Eu sei, eu já li, eu sei a pergunta 945, a 312, a 16, mas e o ato de caridade para com aquele jovem que vem na casa espírita, que vem procurar auxílio, que vem procurar entendimento, e ele não acha. Gente, Sócrates, quando o pessoal fala assim, mas ele foi inteligente porque disse que eu sei que nada sei. Não foi isso. Nos 30 dias antes do seu suicídio, porque ele foi condenado, foi nesse período da condenação, tinha um festival na Grécia, e ninguém poderia morrer naquele período. Nesses 30 dias ele começou a fazer uma autoavaliação. Ele descobriu que muita coisa ele sabia, mas muitas outras ele não sabia. Eu não sei tudo. Isso é ser caridoso comigo, admitir, eu não sei tudo. E quando ele fez isso, ele falou, então, eu sei que eu nada sei. Eu sei isso, disso tudo. Ou seja, é muito pouco de tudo. Só que a gente pega esse pouquinho e quer transformar no tudo. Então hoje a gente tem pessoas que não conhecem a codificação, mas querem alterar a codificação. Porque o que Kardec disse é isso, o que o outro falou é aquilo. Não entende o período, não entende o porquê. Né? Porque esse orgulho, né? Esse egoísmo, esse hedonismo da luxúria, do prazer de dizer que você é muito sábio, que sabe tudo, vai trazendo o quê? Relações cada vez mais conflituosas. Eu vou ficar com raiva dessa pessoa, vou ficar irado com ela? Não, porque eu sei que é um processo evolutivo que todos nós temos que passar para desenvolver o quê? Amor pelo outro, caridade pelo outro. Quando Jesus fala assim, Pai, perdoa-o, porque não sabem o que fazem,
Ele está falando isso até hoje, porque a gente continua não sabendo o que a gente faz. A gente tem certeza das coisas que a gente faz? A gente faz, mas não sabe muito bem o que vai acontecer. A gente não tem certeza absoluta de tudo, mas a gente faz, né? Então Jesus também, quando ele vem, e lembrar que Jesus naquela época morreu com 33 anos, ele era um jovem também naquela época. Ele vai no templo com 10 anos, 11 anos, dialogar com os juízes do templo. Com 10 anos. Hoje a gente permite que uma criança de 10, 11 anos venha numa casa espírita ou qualquer templo religioso e dialogue, a gente senta com ele para conversar, para entender o que ele vê do mundo. E não esqueça que essa criança é um espírito que voltou há pouco tempo da espiritualidade. Então, olha as informações que ele deve estar trazendo de lá e a gente não quer ouvir. Isso também é falta de caridade, não ouvir o outro, não entender que todo mundo, seja quem for, tem sempre algo a nos ensinar. Aprender a ouvir, aprender a calar, aprender a respeitar, a ser melhor, todo mundo nos ensina. Títulos são o quê? São meros papéis, se você não tem a experiência da vida. Mas a experiência da vida também, sem essa transformação, sem essa mudança, sem essa atualização do dia a dia, para que serve? Nós não tivemos que nos atualizar nos passos? Hoje os passos nas casas espíritas não são mais da imposição de mãos. E muitas mudanças vão ter. E se a gente não aprende, se a gente não se adapta a isso, como é que a gente evolui espiritualmente? Caridade é um ato de benevolência, de amor ao outro e a mim também. Porque quando eu começo a entender as minhas limitações, eu começo a me perdoar, a não me cobrar tanto. Mas isso não significa que eu não vou me esforçar para me tornar uma pessoa melhor. Isso não significa que eu não vou me esforçar para levar aos outros uma nova visão. De repente, em algum momento, a gente é tocado pela espiritualidade para um novo trabalho, para uma nova missão de vida. E aonde a gente vai ter esse espaço para falar? No caso que somos espíritas, deveria ser a casa espírita. Se eu não acho espaço na casa espírita, eu vou encontrar ela aonde? Então precisamos desenvolver essa caridade a todo momento. Salvar e ter ação. Salvar esse movimento, criar nele essa possibilidade de evolução. Divaldo já está com 96 anos. Qual o grande símbolo, qual o grande nome que vai ficar depois dele? Depois que Chico morreu, ficou ele. Desencarnou, ficou Divaldo. E depois de Divaldo, quem esse cara? Sueli Caldas Schubert já voltou para a espiritualidade. Tem muitos que já estão retornando para a espiritualidade. Esses grandes nomes não vão existir mais. Vão existir grupos novamente como os velhos e bons cristãos primitivos, que nas catacumbas de Roma, que nas cavernas da Antioquia, em vários locais do mundo se reuniam para falar sobre Jesus, sobre cristianismo, sobre vida, sobre transformação, sobre o Evangelho. O que é Evangelho? É a boa nova. E a gente está transformando o Evangelho na velha nova. De tão velho que está, porque a gente não quer renovar o Evangelho. Como é que a gente renova o Evangelho? É ouvindo as pessoas que Deus manda de retorno para a vida terrena, para trazer as informações que elas tiveram lá, para fazer as transformações aqui. E nós vamos retornar para lá também. Só para a gente ir encerrando, vou pegar um caso nessa questão da caridade. Um dirigente de casa espírita, ele desencarnou e foi para a espiritualidade. Chegou lá, dirigente de casa espírita, e aí? Eu tenho que ter algum privilégio. Eu falei, que privilégio? Não, eu dirigi a casa, trabalhei 80 anos naquela casa, fiz de tudo, e aí, tá. Olha só, sua filha, você não deu atenção para ela, sofreu a vida toda. Sua esposa, o que você fez pela sua esposa? Você lembra as coisas que ela precisava e você não dava atenção? Você vivia na casa espírita?
E a tua família, que era a tua maior missão, você deu atenção para ela? Quantas vezes as pessoas te procuraram e você virou as costas? E começou a fazer todo um retrospecto daquilo que ele foi como dirigente. Ele esqueceu que ele não era só um dirigente, que aquilo ali era um trabalho de transformação, não era um título, porque ninguém que se agarra. O que isso tem a ver com caridade? Caridade também é aprender a soltar. Lembra que Jesus falou? Larga tudo que tens e me segue. Solta o que tens e me segue. A gente não quer largar. Está igual aquele jovem. Olha, eu não vou agora não, porque eu tenho que enterrar um parente que morreu. Eu tenho as coisas minhas aqui. Quando eu resolver tudo, eu vou te seguir. Quer seguir Jesus? Larga tudo. Larga a compreensão que você tem hoje, o jeito que você tem hoje de viver. Larga tudo. E segue Cristo. E como é que a gente segue Cristo? De coração limpo, de coração vazio. Para que ele seja preenchido pela vida, pela história, pelos ensinamentos que Cristo tem para nos dar. Agora, você não vai conseguir adquirir mais conhecimento com o coração cheio de tanta coisa negativa, de tantas ideias perdidas no tempo, se você não abre mão do velho para ter o novo. Por que a gente encarna e desencarna? Chega uma hora que o velho precisa ficar. O espírito é eterno, o espírito não envelhece, mas as nossas ideias e esse corpo envelhecem. Por isso que a gente volta para lá, para fazer fazer as nossas verificações de existência, o que a gente fez, o que deixou de fazer, né? A nossa reciclagem espiritual, chega lá e fala, agora volta e vai fazer melhor. Caridade é isso, é por isso que fora da caridade na salvação. Eu preciso ser caridoso com os outros, comigo, com a minha consciência. Senão, são palavras jogadas ao vento. E essa doutrina tão grande, tão maravilhosa, esse presente divino, acaba sendo desvalorizado. Pense um pouquinho nisso, tá bom? Então chegamos naquele momento, depois de tanto recebermos, um momento de doarmos um pouco de nós, em forma de vibração.